O Senado aprovou um projeto de lei que amplia a licença paternidade no Brasil para até 20 dias. A proposta segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prevê implementação gradual ao longo dos próximos anos. Atualmente, a legislação brasileira garante apenas 5 dias de licença paternidade para a maioria dos trabalhadores. Então, vamos entender mais esse assunto conversando com a Taciela Cordeiro Sileno. Ela é juíza federal do trabalho no Rio de Janeiro e nos ajuda porque, acredito eu, finalmente uma boa notícia, né? Seja bem-vinda, bom dia. Podemos afirmar que é um avanço para os direitos trabalhistas depois de 2 décadas de debate? Bom dia, com certeza. Eu vejo como um grande avanço no projeto de igualdade que nós temos em relação aos homens e mulheres no ecossistema do trabalho. Embora a nossa Constituição ela preveja a igualdade formal entre homens e mulheres, todos nós sabemos, né, e eu como juíza vejo isso no dia a dia, que a igualdade material entre homens e mulheres no mercado de trabalho, ela ainda é um sonho ainda distante, por conta muitas vezes dessa relação com o estigma da parentalidade, né? A maternidade ela ocupa um papel central na vida da mulher e afeta diretamente a relação dela no mercado de trabalho, enquanto a parentalidade muitas vezes ela ocupa um papel marginal na vida do homem, né? Então é muito importante que a nossa sociedade avance para um projeto que realmente divisão dessas atividades domésticas, né, de maior participação do pai no cuidado, porque a sobrecarga do trabalho doméstico para a mulher realmente é muito intensa. Tem um dado que eu considero muito relevante de que mulheres economicamente ativas despendem o dobro de tempo de homens economicamente ativos no cuidado doméstico. Então, essa sobrecarga realmente para a mulher tem gerado muitos casos de afastamento, inclusive por saúde mental, por burnout. Então, eu vejo sim como uma excelente notícia, um importante instrumento, né, de busca da igualdade material no mercado de trabalho. Taciela, é um passo, né, para avançar nessa igualdade, porque a gente não fala só do mercado, em ganhos e também no quanto a mulher ela precisa se dedicar ali na maternidade e também ao lar, né? Mas também a gente está falando dessa proximidade do pai com os filhos, do pai participar ativamente também dos trabalhos e das tarefas de casa. Muitas mulheres deixam de ser contratadas porque ainda existem gestores em empresas machistas que não querem mulheres por causa da maternidade. Então, é uma forma de ir igualando e trazendo direitos e também deveres. Ainda existe uma distância, mas é uma forma e uma conquista sem sombra de dúvidas. Agora, eu queria que você trouxesse para a gente como vai ser a implementação desta lei assim que ela for sancionada. Não vai direto para 20 dias, né, a licença? Não, a licença ela começa, né, ela vai aumentando de forma gradual. Ela começaria em 2027 com 10 dias, passando a 15 dias em 2028 e a partir de 2029 e de forma permanente 20 dias. E é importante destacar que o pagamento do salário paternidade, né, o investimento social será feito pela Previdência Social, porque hoje o salário paternidade, como é somente de 5 dias, né, realmente é um número quase assustador, né? O pai tem 5 dias para ficar em casa com um recém-nascido, né? Ele é feito pelas empresas. Então, no projeto, esse pagamento seria feito pela empresa e reembolsado pela Previdência Social. Então, a licença paternidade com direito ao salário paternidade traz algum tipo de alteração no regimento CLT ou algo que seja momentâneo no contrato CLT? Sim, nesse momento, essa alteração ela atinge diretamente, né, os trabalhadores formais que são protegidos pela CLT, que estão enquadrados na consolidação das leis do trabalho, né, e ela passa, assim como é o salário maternidade, como é a licença maternidade, não é um período de interrupção do contrato de trabalho. Então, por exemplo, esse trabalhador ele não pode ser dispensado
sem justa causa nesse período, porque o contrato dele está interrompido, né? Dentre outros, mas eu acho importante destacar que o projeto traz uma questão relevante, que eu achei um avanço importante também, que é a possibilidade de interrupção do benefício caso constatados hipóteses de violência doméstica. E eu digo importante porque, infelizmente, nós vivemos essa tragédia da relação da violência doméstica no nosso país, não é? São cerca de 4 mulheres mortas por dia no Brasil, principalmente pelos seus companheiros e ex-companheiros. Então, o projeto trazer isso, né, demonstra um reconhecimento da gravidade desse problema dentro da família brasileira, dentro das relações familiares no Brasil. Com certeza, Tassiela. E a gente sempre, quando traz uma notícia de feminicídio, violência doméstica, eu já comentei aqui algumas vezes, né? Todo tipo de crime, ele é inaceitável. Mas quando a gente fala de uma mulher que ela tinha uma relação de confiança, muitas vezes de amor com um parceiro, companheiro, e ela tem ainda esse tipo de violência e muitas vezes chegando até a morte, o crime ele se torna ainda mais cruel, porque nós estamos falando de proximidade, de família, de laço. Então, infelizmente, muitos casos estão acontecendo. Voltando para essa questão da licença paternidade, esse pagamento do salário paternidade, eu queria que você comentasse com a gente ou até analisasse quais devem ser os impactos nas relações de trabalho e também no meio jurídico. Olha, eu acredito que com o tempo, né, mas porque como você muito bem colocou também, toda essa gama de direitos e deveres, o nosso ordenamento jurídico, ele é estruturado de uma maneira a atender, não é, ao nosso projeto constitucional, o nosso projeto de construção de um Estado igualitário, democrático de direito, né? Então, de fato, muitos empregadores têm questionado o impacto financeiro, não é? Ah, mas um trabalhador meu vai ficar afastado 20 dias do trabalho, né? Como as mulheres ficam 5 meses afastadas do trabalho, 120 dias, perdão, no período da licença maternidade. De fato, existe um impacto naquela estrutura, por vezes, daquela empresa, na organização daquela instituição. Agora, certamente um impacto muito pequeno em relação ao impacto positivo que essa medida vai ter na família daquele trabalhador, não é? E na construção da nossa sociedade como um todo, na construção do nosso tecido social, das relações humanas que nós queremos construir, né? Nessa proximidade dos pais com as crianças, no amparo à mulher que é mãe. Então, eu acredito que, ainda que possam ocorrer impactos do ponto de vista econômicos, né, ou estruturais dentro das organizações para adaptação a esse novo modelo, eles são pequenos, assim, eu diria quase irrelevantes em relação ao impacto positivo social na família realmente dos trabalhadores brasileiros. E era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, em relação aos benefícios, porque toda vez que chega uma notícia como essa, sempre tem uma categoria que contesta, que fala de gastos, que fala de custos, que fala de desemprego, mas nós precisamos valorizar cada vez mais também as relações familiares. Muito obrigada a Tassiela Cordeiro, juíza federal na Vara do Trabalho no Rio de Janeiro, conversando com a gente. Seja sempre bem-vinda. Até a próxima. Excelente final de semana para você. Muito obrigada.